Salve, salve, rapaziada! Muito boa noite para todos vocês. Permissão, se você é mais antigo e se você for mais moderno, já deixe suas 10 fleca. Tranquilo, rapaziada? Estamos mais uma vez em mais uma sexta-feira, em mais uma instrução individual básica. É o famoso, né? Instrução básica, o período básico. É o básico ali que você que quer entrar no Exército Brasileiro ou você que acabou de entrar e está nos seus primeiros meses, ainda está meio perdido, não soube muito bem para onde ir, como é que tá, enfim. Aqui contamos tudo para você em primeira mão. Para você que quer entrar, já chegar 2, 3, vários passos antes. E você que está dentro, ser desenrolado dentro do seu pelotão, dentro do seu batalhão. Mas para isso, você precisa seguir a gente nas redes sociais, @Bizu do Precursor. Lá você tem acesso a todas as informações aqui da nossa grande comunidade, que é o Precursor. Porque o Precursor não é só o que temos aqui. Sim, temos aula todos os dias, aulas de segunda a sexta-feira, aula de inglês, aula de Excel, aula de saúde mental, podcast com vários assuntos diferentes. Todos os dias aqui às 19 horas. O Precursor ensina é só um braço que a gente tem, tá? Mas a gente tem tudo isso também dentro do nosso aplicativo. Vai lá na Play Store, procura por Precursor Ensina, você vai ter acesso a aulas e outras ferramentas que ajudam tudo na sua rotina dentro da caserna. Tranquilo, rapaziada? Como vocês estão hoje? Hoje a aula é muito importante para a gente compreender, cara. Hoje estamos já na nossa 10ª aula. É praticamente o fechamento desse módulo aí de 3 meses que todas as sextas-feiras estamos aqui. Ou você que acompanha a aula depois no YouTube, ou você que acompanha a aula depois no nosso app. Inclusive, lá no nosso app tem aulas exclusivas, tá? Se você ainda não baixou, tá perdendo tempo. Tem conteúdo que só vai ter por lá, tá, rapaziada? Mas aqui é basicamente, hoje é um grande bate-papo entre eu e vocês, essa grande comunidade. É aqui que criamos esse espaço, né, para você tirar todas as suas dúvidas, para você vir aqui com as suas bizonhices e conseguir tirar toda a sua dúvida sem medo algum. Mas hoje é um grande fechamento, pessoal. Hoje a gente vai basicamente fazer um grande resumo das últimas 9 aulas. Vou deixar um espaço aberto para perguntas. Trouxe algumas perguntas aqui, meio, vou até pegar minha colinha aqui que deixei aqui do lado, meio generalista, digamos assim, né? Trouxe algumas dúvidas para a gente ir conversando junto aqui sobre elas, mas é basicamente um grande aulão aí, fechamento de tudo que a gente passou nesses últimos 3 meses, que garanto que você tem muito que aprender aqui dentro do Precursor. Então, pega o bizu, seu bisonho, baixa o app, siga a gente nas redes sociais e vamos dar início à aula de hoje. Vamos lá. A grande dúvida que vocês têm lá no começo, né? Hoje a gente vai falar sobre generalidades, tá? O grande foco da aula de hoje é principalmente falar sobre movimentações, tá? Vamos falar sobre isso lá no último bloco da aula, mas principalmente vamos lá, né? Vamos começar do início, né? Vamos ser redundante aqui, vamos falar lá do começo, que é o primeiro, o processo de alistamento e seleção. A grande primeira dúvida de todo mundo é: como faz para me alistar? Como faz para começar, né? Então aqui vamos praticamente para 3 grandes dúvidas, né? Quais são os requisitos? Como funciona o processo de seleção e quais são os critérios? E aqui eu vou dividir em alguns blocos. Primeiro deles, concurso público. Tá, melhor, vamos começar pelo primeiro bloco, que é o geralzão. Serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório é você aí com 18 anos, você vai ter que se alistar, tá? Ano que vem, a gente está vendo algumas notícias saindo que ano que vem também haverá o alistamento não obrigatório, mas para o segmento feminino, tá? Por lei, obrigatório é com 18 anos você aí do segmento masculino, você homem, você se alistar com seus 18 anos e você servir com seus 19 anos, tá? Aí a grande dúvida é, a grande massa que quer servir, o que eu preciso fazer, e a grande massa também que não quer servir, o que eu preciso fazer também para ter a dispensa, né? Como é um obrigatório por lei, você não é dispensado por qualquer motivo que seja, mas existem alguns requisitos para serem cumpridos. Então, se você for arrimo de família, se tiver alguma particularidade médica, né, alguma questão particular sua, você pode ser dispensado. No mais, de uma maneira geral, você vai servir, tá? E aqui é o grande pulo do Precursor. Aí eu trago um pouquinho da minha história pessoal.
Eu com 18 anos, eu tinha um interesse total de zero em servir. Eu tinha interesse nenhum em seguir, zero, tá? E o exército, ele foi o grande propulsor para minha vida. Hoje tudo que eu tenho, profissionalmente falando, e muitas das vezes pessoalmente também, o homem que eu me formei hoje se moldou dentro do exército, apesar dos valores que eu tenho da minha família, muitas coisas eu conquistei graças ao serviço que eu tive dentro do exército, tanto no quesito de pensamento, alinhar, né, amadurecimento, a gente tem grandes responsabilidades muito cedo, tudo isso eu tenho graças ao Exército Brasileiro. E uma das grandes missões que a gente tem dentro do Precursor, um dos grandes motivos da gente ter criado o Precursor, é justamente eu te ensinar, você que quer entrar, ou você que está no ano militar obrigatório, e às vezes cai algum vídeo aleatório aqui, que você não quer servir, cara, o Exército é muito bom. Ele pode te proporcionar muitas possibilidades. E quando eu digo muitas, são muitas mesmo, cara. Se você pegar aqui os nossos podcasts passados, vai aqui na nossa playlist no YouTube, todas as pessoas que a gente falou estão em grandes empresas, estão em multinacionais, em papéis de decisão. Essas pessoas tomam decisões diretas. E eu te garanto, eu afirmo, se você vê do papo 1 até o nosso papo 10, que agora é o nosso último, né, dessa semana que estamos falando, cara, todas em comum têm um exército, e dentro do exército, basicamente ali, as soft skills adquiridas, né, o que a gente chama de atributos da área afetiva dentro do exército, todas elas adquiridas e desenvolvidas no período militar, elas são essenciais para o que eles exercem hoje em dia dentro da função deles. Então, cara, sim, o exército proporciona isso para você, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês sobre generalidades, que o exército ele não vai atrasar um ano da sua vida, pelo contrário, ele pode te impulsionar. Principalmente você que está passando por uma situação que está perdido, não sabe o que está fazendo, às vezes está meio ali na quesito de fazer faculdade ou não, ou qual faculdade está fazendo, não tem certeza. Cara, o exército pode te proporcionar de maneira generalista, você vai aprender várias coisas ali, né? Você vai aprender um pouquinho de tudo, ele pode te dar ali aquela ideia inicial do que, da onde partir, né? Às vezes você tem interesse, cara, não sei, o mais aleatório possível aqui eu vou falar. Você pode ir desde turismo, a economia, a relações públicas, a ser, pô, dentista. Você pode ter ali aquele cheiro inicial, né? Aquele pontapé inicial de entender dentro do exército, cara. Então isso é muito importante que vocês compreendam que é possível, cara. E assim, quando a gente fala de exército, o exército ele é um extrato da nossa sociedade. Então eu tô falando de coisas muito generalistas, tá? Porque como eu disse para vocês nas aulas anteriores, você pode cair num batalhão que é de um perfil, como você pode cair em outro batalhão que é completamente de outro perfil. Então as experiências que as pessoas têm dentro do exército, elas são muito ambíguas, tá? Elas vão mudar demais, até pela hierarquia, né? O posto que o cara tá ali inserido dentro da hierarquia, a execução do serviço, a área que ele está. Mas se você pegar os bizus que a gente está dando para vocês aqui, ele vai te direcionar melhor. Você vai poder ser aquele cara que decide, que escolhe, ao invés de ser aquele cara que é escolhido. Se você seguir os nossos bizus aqui, eu te garanto que as chances de você escolher são muito maiores, tá? Então, sobre serviço militar obrigatório, um grande resumão, é isso aí. Agora, não, cara, eu sei que eu quero isso para minha vida, quero seguir a carreira militar. A gente tem uma aula exclusiva que a gente falou para você sobre a carreira militar, basicamente ali também dois grandes blocos, você ser praça do Exército Brasileiro, você ser oficial do Exército Brasileiro. Então a gente está de maneira geral também nesse bloco, vou dividir aqui nesse grande resumo, que você pode seguir esses dois ramos aí, esses dois caminhos de carreira, tá? Existem dois concursos específicos para isso, ou existem alguns outros também concursos que você pode seguir, podendo ser de carreira e podendo ser temporário. Você pode ser sargento temporário, cabo temporário, né? Soldado, cabo temporário, que a gente diz também de maneira geral, ele se encaixa, se engloba dentro do serviço militar obrigatório. As outras carreiras existem outras formas de você entrar. Existe uma aula específica para isso também, muito bacana, está aqui dentro da nossa playlist de instrução básica, tá? Inclusive, as nossas últimas aulas aí basicamente falou que, cara, você sabia, você, por exemplo, aqui, deixa eu puxar aleatoriamente da minha cabeça o que talvez você não faça ideia. Você veterinário, você dentista, você médico, você administrador, você professor de espanhol, você professor de educação física, você professor de biologia. Você sabia que você tem uma carreira dentro do exército temporária com salário inicial de 7 mil? Pois é, cara, você não sabia, eu tô te contando aqui. Existe essa possibilidade, tá? Então, como a gente está falando hoje de generalizações da carreira militar, é basicamente isso.
Agora eu vou focar um pouquinho mais na carreira militar, tá? Em militares de carreira, que foi o que eu falei para vocês em 2 grandes ramos, o praça e o oficial. Vocês têm que entender que o sistema de promoção são diferentes, então você vai ter salários diferentes dentro de cada carreira. E agora falando sobre salário, eu gostaria aqui de cantar para vocês, tá? Eu literalmente vou pegar uma lista aqui e vou ler para vocês os salários do Exército Brasileiro em 2024, tá? Depois eu deixo a fonte aqui para vocês, mas basicamente em 2024 o recruta do Exército Brasileiro ele está recebendo R$ 1.078, tá? Quando a gente fala recruta do Exército Brasileiro, a gente está falando do soldado ali do ano militar obrigatório. Beleza, rapaziada? Esse é o primeiro passo para você ter uma base ali. O cabo ele já tem um upgrade, né? E eu falei do soldado recruta, né? Antes do cabo, eu vou falar do soldado ali antigo. O soldado antigo, ele recebe hoje R$ 1.765. E existem alguns ali. Desculpa, pessoal. Existem algumas maneiras ali de você ser especializado que você pode aumentar esse salário, né? Até R$ 1.926. A gente está falando ali que um cara sem formação alguma, normalmente com 20 anos, já está ganhando o salário base de R$ 1.900, tá? Passando esse ano militar obrigatório, você pode fazer o curso de cabo, né, que a gente falou ali anteriormente para vocês também nas nossas últimas aulas. O salário de cabo, ele já está em R$ 2.627. Cara, eu estou falando ali na sua primeira promoção dentro do Exército, você sem formação alguma, tá? Sem nenhum tipo de experiência de mercado também, né? Muitas das vezes pode ser que você tenha feito estágio ali, alguma coisa do tipo com seus 16, 18 anos, mas basicamente com pouca ou nenhuma experiência de mercado, a gente já está falando de um salário de R$ 2.627. E se você acompanhou nossas últimas aulas, você sabe que ali você também pode chegar até terceiro sargento temporário, que tem o mesmo salário do cara que fez lá a carreira militar, tá? Que prestou concurso público e passou, só que a diferença é que ele vai iniciar como terceiro sargento, tá? E a gente está falando aqui de salário de R$ 3.825. Então, se a gente pegar diferente aqui, o sargento temporário e o sargento de carreira, a gente está falando que esse cara aqui, às vezes, ele pode ter no primeiro ano dele ou no segundo ano dele, até o último ano dele, ele pode tentar esse concurso interno, mas, cara, pode ser, vamos lá, na melhor da hipótese, o cara com 20 anos, ele está ganhando R$ 3.825, sem experiência de mercado, sem formação alguma, podendo fazer ali, né, a faculdade dele ao mesmo tempo que ele trabalha no Exército. Fora isso, agora, seguindo a carreira do praça ali do concurso público, o segundo sargento é após 10 anos de formação, basicamente ali, em grande, tá, pessoal, generalidade, a gente está resumindo grande parte das histórias. Se você quer adentrar e imergir em cada papo que a gente está tendo, você tem que acessar as nossas últimas aulas. O segundo sargento, ele já dá um upgrade ali, basicamente próximo de R$ 1.000, de 4.770. Nesse interstício para que eu quero falar para vocês de terceiro para segundo sargento, eu estou falando de salário base, ou seja, o salário inicial. Se você tem alguma especialidade, se você tem algum curso, esse salário ele aumenta em até 20%, tá, pessoal? Então a gente está falando aqui, vamos primeiro falar do terceiro sargento, vamos voltar uma casa aqui. 3.825 mais 20%, 4.590 que você pode estender o seu salário, fora alguns outros requisitos que você pode atingir, isso aí pode ser um pouco maior também, tá? Então, voltando agora para o segundo sargento, 4.770, primeiro sargento, 5.483, arredondando aí para 5.500, subtenente, arredondando para 6.200, né, que certinho, você quer saber? Tudo bem, eu falo para você, seu bisonho. 6.169. Falo, seu bisonho, mas eu sei que militares eles são meticulosos, por isso eu estou falando certinho para você, tá bem? E, cara, agora, ali, como a gente falou nas carreiras do praças, basicamente ali o máximo é subtenente. A gente também falou que você pode, sim, chegar até capitão, mas basicamente ali, de maneira geral, a grande maioria chega a subtenente, então seria ali o salário máximo de 6.169, salário máximo, salário base máximo, tá? Existe aí todas essas questões que eu falei para vocês, que pode estender o salário até 20%. E assim a gente chega à carreira de oficiais, né? E aqui tem a carreira temporária de oficiais e a carreira militar propriamente dita, né? A carreira temporária, você pode entrar aspirante, né? Que nem é o meu caso ali do CPOR,
mas lá em 2015, obviamente, eram outros valores, mas o aspirante ele já tem um salário inicial de 7.315, pessoal. Então imagina aí você, com seus 19 anos, tendo a possibilidade de ganhar esse salário sem experiência de mercado, sem nenhum tipo de formação. Agora, beleza. Agora a gente está falando da carreira temporária ainda, tá, pessoal? O salário de segundo tenente, você, de todas essas carreiras que eu falei antes, veterinário, administrador, biólogo, enfim, você pode ganhar, o seu salário inicial base é de 7.490. Cara, vamos lá. Eu estou no mercado corporativo hoje, tem várias funções aqui que eu tenho ideia. Imagine você ali, 4 anos de faculdade, prestou um concurso público. De maneira geral ali, ele tem os seus pré-requisitos, mas ele é um concurso próximo de outros concursos aí de comparação. Se a gente pegar em comparação, ele é relativamente simples, tá, de ser feito. Não estou dizendo de grau de complexidade do ensino em si, mas ele é simples de se fazer em comparação aos outros. Você tem um salário inicial de, arredondando aí, 7.500, que nem eu falei para vocês, podendo estender-se, tá? Esse é o salário base, pessoal. E você podendo chegar a carreira ali até primeiro tenente, que já ganha 8.245. Não são salários interessantes? Estamos falando aqui agora, né, questão financeira. Olha como a carreira militar pode te impulsionar. E agora vamos falar da carreira propriamente dita do oficial, podendo se estender ali para capitão, major, tenente, coronel. Em suas respectivamente aqui, capitão 9.135, major 11.088, tenente coronel 11.250 e coronel 11.450. Então a carreira ali do militar de carreira propriamente dito sai de 7.300 arredondando para 11.500. E essa janela de tempo é de quanto tempo? 35 anos, tá, pessoal? Isso aqui é importante que vocês entendam. O período que você vai ficar de maior tempo é o período de capitão, que é basicamente ali agora aumentou um pouco, deve estar em torno de 8, 9 anos, tá, pessoal? É importante que a gente tenha essa noção também. E aqui vem o grau da aula, que a gente já vai entrando basicamente ali na nossa fase final de aula, que é o que eu quero mais passar para vocês, que é movimentação. E o que é movimentação? Vamos dar uma agitada aqui, que agora vocês ficaram cansados de número, mas movimentação, quando a gente fala aí de exército, a gente escuta muito falar servir na fronteira, servir no sul, servir no norte, servir no nordeste, né? Existe a possibilidade de você servir no Brasil todo? Sim, existe. De maneira geral, tanto para praça, tanto para oficial de carreira, como que funciona? Você pode ser movimentado em 2 anos. Então, a cada 2 anos existe a possibilidade de você ser movimentado de maneira compulsória, ou seja, contra a sua vontade, ou não, com a sua vontade. Ah, mas, pô, tenente, isso depende do quê? De N fatores. Sendo o primeiro deles, e que funciona basicamente para toda a carreira militar, é classificação. O que é classificação? Seja você praça, seja você oficial, você vai passar por um curso de formação. Seja você temporário, seja você de carreira propriamente dito, você vai passar por provas. Essas provas são intelectuais, provas de treinamento físico, e elas te montam dentro de uma classificação. Essa classificação faz com que você, dentro da sua turma, seja o último. 1, 2, 3, até o último. Isso faz com que você possa ser escolhido ou que você escolha, tá? Isso significa o quê? Significa que se você for o 01 da sua turma, como a gente fala dentro do exército, você vai escolher o seu local de ida. Só que aí vem o outro lado da moeda. Tudo bem, eu posso escolher para onde ir, mas nem todos os batalhões vão ser ofertados para você. Tem lá a aula lá atrás que a gente conversou, que é de acordo com a disponibilidade e a necessidade de cada quartel. A gente fala aí de região militar e cada quartel tem a sua necessidade. Dentro dessas disponibilidades vai existir uma relação de quartéis para você escolher. Você sendo o 01, vai abrir as vagas e você vai decidir. Ah, ótimo, escolhi lá. Digamos que eu nasci no Rio Grande do Sul, existe um quartel na minha cidade, eu quero para aquela cidade. Sou o 01, abriu, teve a disponibilidade daquele quartel? Ótimo, vou poder escolher. Quero voltar para a minha cidade. Beleza? Levando em consideração isso, tudo ok? Lembrando que lá nas aulas também que a gente falou de armas, isso influencia também muito na sua escolha de cidades, porque as especialidades, elas também variam um pouco de acordo com o que a gente quer. Então, falando assim, por exemplo, aqui eu citei o Sul. Normalmente, os quartéis de cavalaria,
eles se localizam mais ao sul do país. Os quartéis de artilharia se localizam mais próximo das áreas que a gente tem de litoral e etc. nesse sentido, né? São áreas mais estratégicas nesse ponto assim falando. Não necessariamente de litoral, mas muitas vezes no litoral. Os quartéis de infantaria, eles estão mais espalhados pelo Brasil, afinal a infantaria ela é mais exigida nesse sentido, bem como os quartéis de aí do serviço de material, ou do quadro de material bélico e o serviço de intendência, afinal todo quartel necessita de um intendente, necessita de um matibeliano, tá? Então isso também varia um pouco nesse sentido. Agora, para não ficar confuso, voltando ali, citei aqui para vocês, eu sou do Rio Grande do Sul, decidi voltar para o quartel da minha cidade, sou o 01 da minha classificação, teve a disponibilidade e escolhi para o meu quartel. Ótimo, legal, bacana. Passou-se 2 anos, o que vai acontecer? Você pode solicitar a movimentação ou pode ser exigida uma solicitação compulsória. O que isso significa? Você pode movimentar sem a sua vontade. Isso acontece? Acontece. É com frequência? Nem tanto, pessoal. Tá? Isso é importante também que entre na cabeça de vocês. Muitas das vezes você vai mais solicitar para ser movimentado do que o contrário, tá? Mas existem quartéis que têm uma necessidade muito grande e que não são tantas as pessoas que querem ir, que são basicamente os quartéis de fronteira ou os quartéis mais longes, né? Tem quartéis localizados em lugares aí extremos, né? Então tem quartel de Tefé, que fica próximo da fronteira, tem quartel aí em São Gabriel da Cachoeira, que fica no meio aí da, da, da mata, digamos assim, né? Então são quartéis mais isolados, né? Que não tem tantas pessoas que querem ir para esses quartéis, mas há necessidade de ter alguém lá. Então você pode ir de maneira compulsória, sim. Mas como eu citei para vocês, tudo dentro do Exército é trabalhado em meritocracia. Então ela vai trabalhar a sua classificação lá da formação, inicialmente da sua escola de formação. Só que no passar dos anos, você vai estar sempre sendo avaliado. E essa avaliação pode mudar a sua classificação, tá bem? E depois dos anos, você tem também outras escolas de formação. Então, você vai ter as escolas que a gente chama de aperfeiçoamento, né? Então, você também vai passar por outras escolas, tendo novas classificações, claro, levando em consideração a sua antiga ainda, mas você também podendo aumentar. Fora que os cursos que eu citei para vocês, as maneiras de se especializar, elas também contam pontos, ou seja, você também está melhorando a sua classificação, tá bem? Então passou seus 2 anos, digamos que o exemplo que eu citei para vocês, eu estou lá no Sul, eu quero vir para São Paulo, novamente, disponibilidade e necessidade versus a sua vontade, tá? Então existe toda essa questão. Outro ponto importante, como eu citei, a questão financeira. A movimentação, ela te dá uma gratificação para você fazer essa movimentação. Então, são valores muito bacanas para que você se movimente, principalmente levando em consideração a distância. Pô, eu sou do Sul, quero ir lá para o Norte, eu vou receber um valor considerável de movimentação, tendo em vista que eu tenho que ir, às vezes tenho que levar a minha família, tem toda essa questão, mas é um valor para impulsionar essa necessidade de movimentação, tá, pessoal? Então, a grande cereja do bolo dessa aula aqui é você entender que sim, você pode movimentar para o Brasil todo, caso essa seja a sua vontade, mas também se você tem medo disso, não é uma obrigatoriedade, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, existe a necessidade, a disponibilidade do Exército Brasileiro, né? Afinal, a gente está lá, sim, é o nosso emprego, mas a gente está por uma questão de vocação e necessidade de emprego ao nosso país, e se houver necessidade, você será movimentado e ponto final. É importante que isso também encaixe na nossa cabeça. Mas, cara, existem profissionais com quem eu trabalhei que, por exemplo, assim, são de São Paulo, que fez a carreira inteira dele dentro de São Paulo. Isso pode prejudicar aquela questão da classificação dele, afinal, se ele quiser também ascender ao posto ali, se ele for oficial, a general, ou se ele for praça, passar o posto de subtenente, né, podendo ser ali oficial, que nem a gente citou para vocês nas aulas anteriores, sim, pode prejudicar a carreira dele. Afinal, se ele se especializar mais, se ele tiver graus diferentes, se tiver uma carreira mais vasta, ele vai ser melhor avaliado, consequentemente pode ter uma melhor classificação. Mas se aquele cara ali, ele tem a carreira dele muito firme, muito bem planejada, e ele pretende ali ficar mais próximo da família dele, etc., é completamente possível. Tá? Outra pergunta que pode surgir para vocês: tudo bem, eu vou servir lá no norte, mas minha família é aqui de São Paulo e tem uma situação familiar de doente, tem alguma pessoa que está doente na minha família, precisa auxiliar, minha mãe, meu pai, enfim. É possível fazer essa movimentação?
Sim, pessoal, o exército também leva em consideração isso, tá? Você também pode existir essa necessidade de movimentação devido a uma questão particular. Isso é possível, tá bem? Outra pergunta que pode surgir aí para vocês. Cara, tudo bem, tem toda essa questão da movimentação, tem toda essa questão financeira, tem toda essa questão do salário, mas, pô, eu tô dentro do exército, quero sair. Fiz a carreira militar aí, prestei o concurso público, passei, e aí, o que acontece? Durante o seu tempo de formação, se você é oficial, 5 anos, se você é praça, basicamente ali 2 anos, arredondando, eh, você pode sair durante o seu período de formação, tá? Agora, você se formou, é uma questão contratual, você vai ter que ficar durante um período, tá? Agora eu não tenho ao certo a minha cabeça aqui, a gente pode buscar esse número para vocês, mas se não me engano, se você é oficial, você tem que pelo menos, até sua promoção de primeiro tenente ali cumprir os seus requisitos, que são basicamente ali arredondando 5 anos, e da sua carreira de praça, se não me engano, são 2 anos, tá, pessoal? Eu posso trazer esses números mais assertivos para vocês, mas o que eu quero deixar para vocês é que existe sim um período mínimo para você ficar após a sua formação ali, porque entende que afinal a gente, o país, né, investiu na sua formação, afinal você não paga nada para sua formação, você precisa retribuir isso de alguma maneira, que é o serviço propriamente dito, tá? Então, sim, existe essa possibilidade de você sair também, ou você pode pagar a multa para sair, tá? Existe uma multa ali, existe um valor de uma multa que você paga e você rescinde o seu contrato com o Exército Brasileiro. Fora isso, seguir minha carreira, vou ter que seguir minha carreira para o resto da minha vida? Não, pessoal, você tem como você congelar a sua carreira, tá? Tem como você congelar a sua carreira ali por 2 anos, né? Você pede ali, você solicita a possibilidade de ficar 2 anos ali fora do Exército Brasileiro, às vezes para resolver alguma questão pessoal, ou às vezes até para se encaixar no mercado corporativo. Às vezes você entende que quer e existe essa possibilidade de transição, tá? Inclusive, teremos um papo muito bacana terça-feira, tá? Lá nas redes sociais, siga a gente, @Bizu do Precursor, porque a gente vai ter um podcast com coronéis que a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre transição de carreira. Então a gente vai falar também, pô, um coronel após 30 anos de carreira, como é feita essa transição. Vai ser um bate-papo muito bacana que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Que sim, existe a possibilidade de você fazer a transição para o mercado corporativo durante esse período que você está servindo, né? Ou esse congelamento que nem citei para vocês, ou também existe a possibilidade de você sair, mas também após a sua aposentadoria. Afinal, o militar ele vai para a reserva muito jovem, tá? Então, a gente está falando aí de 35 anos de serviço, muitas vezes ali basicamente com 20 anos vai servir. Hoje esse período está um pouquinho mais estendido, né? Mas em contas matemáticas grotescas, né? Em contas de padaria, você ali com 50 anos já está aposentado com um salário muito bom, um salário integral ali do coronel que eu citei para vocês aqui anteriormente, ou do subtenente, né, no caso. Então você ainda pode ir para o mercado de trabalho e tem uma bagagem muito grande para agregar ao mercado de trabalho, tá, pessoal? Então existe essa possibilidade também. Então que isso fique muito claro. A gente está aqui abrindo várias frentes para vocês, porque a aula de hoje é justamente sobre isso, tá? Da gente contar sobre isso. Agora, falamos sobre vocês sobre a movimentação, né? Que são as transferências. Cara, vamos falar rapidamente aqui sobre missões. Existe a possibilidade para eu ir uma missão internacional? Com toda e absoluta certeza. E como que funciona isso? Novamente, dentro do Exército, meritocracia. Diante da sua classificação, a disponibilidade e necessidade, existe um rol ali de missões internacionais, você pode ser chamado ou você pode se voluntariar para essas missões. Cara, quais são os requisitos mínimos para as missões internacionais? A língua, tá? Então, de acordo ali com... São parcerias, né, firmadas entre exércitos, de acordo com a missão que você quer ir, a língua daquele país que você está indo. Então, digamos aí, existem missões dos paraquedistas do exército americano, né? Existe esse intercâmbio aí, digamos que você serve na brigada paraquedista, inclusive um grande abraço aí para o nosso parceiro Eterno Herói. Se você serve aí na brigada paraquedista, você quer fazer uma missão internacional, existe essa possibilidade? Sim, existe intercâmbio, como você tem aqui no exército aí dos Estados Unidos. São missões temporárias, variam muito, né, de tempo em tempo, mas qual que é o requisito mínimo para isso? Cara, inglês. Tá? Agora vamos citar aqui outro exemplo. Pô, o exército precisa mandar um mecânico das aeronaves que são lá da Alemanha. Cara, requisito mínimo, a língua alemã e, claro, você ser mecânico de aeronave, tá? E aí é um range de possibilidades muito grande que vão variar com a necessidade, disponibilidade e a meritocracia que a gente citou aqui antes, que é
a sua classificação dentro da sua turma aí da escola de formação e a sua carreira, o que você vem galgando para a sua carreira, tá, pessoal? Então, sobre missões é basicamente isso. Falamos um pouquinho de treinamento e rotina nas suas aulas passadas, não vou perder tempo com isso. Já citei para vocês aqui aposentadoria e reserva, né, que se aposenta muito jovem. Esse é o grande benefício, o grande direito, né? E o que a grande maioria fala aí sobre carreira militar é a estabilidade, né, pessoal? Você tem estabilidade, sabendo ali que todo dia primeiro o seu salário está caindo de maneira ali muito difícil. Quando a gente fala estabilidade, lógico, né? Existe toda uma questão, né, sobre isso, mas de maneira muito difícil isso irá mudar. Vamos para o grande resumão da aula de hoje, então. Falamos sobre processo de alistamento e seleção, concurso público, carreira militar. Dentro da carreira a gente falou sobre transferências, né, movimentação, emissões. Falamos sobre salários e benefícios, citei cada salário aqui para você. Falamos sobre treinamento e rotina um pouquinho para vocês também. Uma questão da vida familiar e social dentro do Exército. Se você quer saber mais sobre isso, acesse as nossas aulas anteriores. E falamos sobre aposentadoria e aí da reserva. Inclusive, citei dois grandes parceiros nossos aqui, que é o podcast que faremos na terça-feira, que eu deixo lá no @bizu do Precursor. E também falamos sobre o nosso amigo Eterno Herói, tá bom? Que tem grandes conteúdos também para você se capacitar aí para o mercado de trabalho. Pessoal, se tem alguma dúvida, deixa aqui pra gente, manda lá na nossa DM, @bizu do Precursor. Rapaziada, quando eu digo que vocês não perdem por esperar, baixe o nosso app agora, tá? Tem conteúdos exclusivos e cara, tem grandes novidades para vocês. Então vai lá na Play Store, procure por Precursor Ensina e baixe nosso app. Temos aulas todos os dias aqui para vocês, de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas. Não perca as quintas-feiras o Papo de Veterano, sempre um papo, sempre um veterano que vem aqui contar a história dele, mas sempre com objetivo de aula. Todas as aulas estão muito legais. Ontem falamos sobre Security Operational Center, ou seja, centro de segurança aí, né? Operações de segurança, são centro de segurança, para você saber tudo ali. Foi uma aula muito legal com o gerente de segurança do Pinterest. Foi uma aula incrível e conto com vocês. Muito obrigado pela aula de hoje. Boa noite a todos e até a próxima.